Opa, boa noite, Florestan, Miola, Tereza, deputado Rui Falcão. Boa noite, Sara. Boa noite, Miola, Tereza, deputado Rui. Boa noite a todos. Boa noite. Olha, eu vim aqui para outro assunto que o Florestan me convidou, nós vamos tratar em seguida, mas eu estou indignado aqui. Primeiro, cortaram o sinal da Câmara dos Deputados, para que a gente que estava nos gabinetes na hora não soubesse o que estava acontecendo e para tirar a população dessas imagens terríveis. Aliás, o desembargador Alfredo Atier falou uma coisa no final, que o presidente da Câmara não teve a mesma atitude na ocasião que os golpistas ocuparam a mesa. Aliás, ele pediu ajuda da bancada do PT para protegê-lo, porque ele não teve a coragem de chamar o DEPOL naquela ocasião. E agora, colocar esses dois casos em pé de igualdade, tentar caçar o Glauber junto com a Carla Zambelli, isso é cruel, é covarde, é desumano e é desonesto. Porque a Zambelli, vocês se lembram, ela atentou contra a democracia, contratando um hacker para tentar pegar dados do Conselho Nacional de Justiça para manipular o resultado das eleições. E também aquela atitude de perseguir um jornalista com um revólver na mão. Já o Glauber, o crime, entre aspas, dele, foi repelir um agressor, um provocador de extrema-direita, que ofendeu a honra da mãe dele, que estava doente com Alzheimer. Então, é falsa essa equivalência que o presidente Hugo Mota tenta impor. É injusto equiparar a necessária cassação de uma deputada foragida, presa na Itália, condenada 2 vezes já em última instância, para punir um parlamentar que não pode ser punido pelas suas ideias corajosas, combativas, e por isso eu reforço aqui a campanha nacional Glauber fica. Perfeito, Rui. Vou deixar aí as pessoas darem boa noite também, a Tereza e o Miola, para a gente começar boa noite. a nossa conversa. Boa noite, Rui. Prazer te receber novamente aqui nesse dia lastimável. Florestan, Tereza, Sara Góes, um abraço a todos vocês. Boa noite, companheiros do painel, e boa noite, Rui Falcão, que chega em boa hora, pelos 2 temas que a gente vai tratar hoje com você, né? Esse absurdo que a gente acabou de ver, né? E também a outra situação, que é a votação da anistia fora de hora e de tempo, sei lá, essa coisa repentinamente aí pautada pelo Hugo Mota. Tereza, sabe que eu estava pensando agora há pouco, viu, no que ocorreu no impeachment da Dilma, né, que falavam que era com o Supremo e com tudo. O impeachment da presidente Dilma certamente aconteceu em reuniões na sala do Michel Temer e de muitos desses parlamentares que comandam ainda o Congresso Nacional. E fico me perguntando se nós não estamos vivenciando de novo uma reprise, né, do que ocorreu em 2016. Eu falo isso pelo seguinte: está em curso, de novo, né, um processo movimentado pelo Temer, porque o Paulinho da Força, né, Rui? Paulinho da Força se reuniu junto com Aécio e com Temer para fazer essa... Bem lembrado. Esse projeto deles, né, da dosimetria, foi bolado na sala da casa do Temer. Quer dizer, é a repetição do golpe. Eles estão puxando o golpe de 2016, puxando o Bolsonaro para 2026. Essa é a impressão que eu tenho. Queria saber o que você acha dessa situação. Quer dizer, é uma afronta a todos nós, brasileiros, que lutamos contra a ditadura e lutamos contra a tentativa de golpe, né? São cenas que nos deixam entristecidos e é uma vergonha para o Brasil, o que o Mota está fazendo hoje. Então, você relembrou em boa hora essa reunião. Ontem à noite, parece que houve uma reunião também entre o Rueda, o Ciro Nogueira e o Flávio Bolsonaro, o 01. E o Valdemar, que também estava nesse jantar. Pois é. E você fez bem, Tereza, em não chamar esse projeto de dosimetria, viu? Dosimetria é o nome que eles puseram indevidamente, porque quem faz dosimetria são os juízes, e já fizeram isso no momento da condenação dos golpistas.
Então, também uma reunião, na calada da noite, colocou o Hugo Mota para pautar esse projeto. Vocês se lembram que o Flávio Bolsonaro, ao contrário do Martin Luther King, que disse que tinha um sonho, ele falou, eu tenho um preço. E parece que ele reduziu o preço pela metade, porque o preço dele era anistia para o papai. E agora virou redução da pena para o papai mais um grupo de milicos igualmente condenados, né? Agora, enquanto o nosso país pune pela primeira vez generais bandidos, parece que a maioria da Câmara está prestes a cometer esse crime, que é relativizar os ataques à democracia e, ao mesmo tempo, afrontar o Supremo Tribunal Federal e violando a soberania e a independência dos poderes, porque eles estão interferindo, fazendo recursos em processos que não se concluíram ainda. Que quando o ministro Barroso se aposentou, ele disse o seguinte, eles estão usando isso, depois que terminarem os julgamentos, a Câmara pode decidir o que quiser, porque não interferirá mais no curso do julgamento. Só que vocês se lembram do general Mário Fernandes, aquele que estava incumbido de planejar o assassinato do Lula, do Alckmin e do Alexandre de Moraes? Ele está sendo julgado ainda. Então, o julgamento ainda não terminou. Segundo, eles estão usando de um artifício com esse projeto do Paulinho da Força, que só foi divulgado agora, que ele pretende... primeiro, não pode reduzir pena por dosimetria, não existe essa figura. Acho que o Alfredo Atier, anteriormente, explicou muito bem isso. Eles querem juntar o golpe de Estado com a tentativa de atentado ao Estado Democrático de Direito. São dois crimes diferentes, com penas diferentes, um supõe pena máxima de 12, o outro de 8. Essa tese de juntar o concurso formal já foi debatida no Supremo, inclusive, e derrotada. Portanto, na fixação das penas, essa separação já foi feita. Portanto, eles estão cometendo também um atentado contra o Supremo num projeto que é inconstitucional, imoral e ilegal. É tão cara de pau, me desculpe a expressão, que eles estão fazendo o seguinte, estão alterando a lei das execuções penais para que a prisão domiciliar tenha direito à remissão da pena. O que é remissão da pena? Você está preso, você estuda, você lê um livro e ficha, resume, isso vai dando direito à redução da pena. Quem tem prisão domiciliar não tem esse direito. Então, como o Bolsonaro se espera que ele vá para a prisão domiciliar, eles estão mudando isso também, o Paulinho da Força. A outra coisa é reduzir a 1/6 a progressão da pena. Olha, no momento em que eles estão cada vez mais aumentando as penas, falam até em pena de morte, prisão perpétua, de repente eles querem reduzir pena. Então, como é que vai ser a situação daqueles que ainda não foram julgados? Serão beneficiados por essa lei, se ela for aprovada, sem que tenham sido julgados ainda. E mais, esse processo, se for aprovado aqui, ele vai para o Senado. Se for aprovado no Senado, vai para o Lula, que tem 15 dias para sancionar ou vetar, certamente vetar, porque o governo está orientando o voto contra, não está liberando a bancada. E, por último, ainda tem o Supremo Tribunal Federal, que certamente vai considerar essa suposta lei como ilegal. E tem o seguinte, né, Florestan, você estava lembrando bem, quando a gente vai perdoando e vai dando curso à impunidade, quando terminou a ditadura militar, os torturadores não foram punidos, os assassinos também não. Aqueles que assassinaram, por exemplo, entre outros, o deputado Rubens Paiva e ocultaram seu cadáver, não foram punidos até hoje. Os golpistas que derrubaram a Dilma também não. Então, na nossa história,
há sempre uma porta aberta para que os golpes se sucedam. Então, nós, como parlamentares que defendemos a democracia, acho que vocês, jornalistas também, nós temos o dever de não deixar passar em branco, não permitir que a impunidade dê curso, seja em troca do que eles pretendem, seja o preço que o Flávio Bolsonaro está cobrando para fechar o flanco e permitir que o Tarcísio seja candidato livremente. Então, é fundamental fechar essa porta, anistia para golpista ou meia anistia para golpista, nunca mais. Muito bom. Tereza. Rui, você tem informação assim de como se deu essa negociação? Porque está evidente que estão tentando demover o Flávio Bolsonaro da sua candidatura, que deixou o Centrão irritado, a Faria Lima perplexa, etc. Então, parece que esse aí é um pagamento de fatura, não é? Além da reunião, a reunião que teve lá do Flávio, o jantar de ontem, depois disso, certamente houve alguma negociação, né? O que você sabe dos bastidores disso? Como é que se fechou esse negócio? Então, pelo visto, foi fechado entre eles apenas, porque hoje, na reunião dos líderes, todo mundo ficou surpreso, menos o Sóstenes, que disse, inclusive, o seguinte: eu sou a favor. Vocês se lembram que o PP e o PL não queriam esse projeto do Paulinho Temer, Aécio, porque eles só concordavam com anistia para o Bolsonaro. Anistia, ou seja, sai da cadeia, quebra a inelegibilidade para estar na urna em 2026. Só que o Sóstenes, que era favorável a isso, falou: não, sou a favor do projeto e prometo não fazer destaques. O que é não fazer destaques? Porque havia o temor que esse projeto do Paulinho servisse de cavalo de Troia para, no curso dele, em vez de meia anistia, ter um destaque com anistia total. Então, acho que houve essa negociação. A própria candidatura declarada do Flávio, que em 24 horas já avisou que tinha preço, como não tinham pago ainda, ele falou que a candidatura dele ontem, né, era irreversível, chamou o pessoal para a mesa de negociação. E, a valer esse projeto do Paulinho, o Bolsonaro, na prática, cumpriria em regime fechado, pelos cálculos que nós fizemos aqui, de 2 a 3 anos, nem mais nem menos que isso. Quer dizer, é uma negociação que eles esperam, com isso, criar uma corrente muito forte, e aí ou o Flávio Bolsonaro prossegue, que eu acho difícil, ou ele garante um Bolsonaro na chapa, porque o Tarcísio, que eu acho que é o candidato mais provável da direita, do centrão e de setores do mercado, ele tem até abril para decidir. Ele só precisa se decidir em abril se deixa o governo do Estado ou não. Então, até lá, eles vão lançando esses balões de ensaio. Você vê que tem uma briga entre eles também. Por exemplo, ontem o Ciro Nogueira esteve no Paraná para tentar barrar a candidatura do Sérgio Moro ao governo do Paraná. E o Rueda, que é da mesma federação, disse que o Moro continua candidato, contra a opinião, inclusive, do governador do estado, o Ratinho, que tem outro pretendente. Então, tem muita confusão no campo da direita, mas nós não podemos achar que, por isso, as coisas estão resolvidas. É preciso que o nosso governo dê curso aos seus projetos, coloque na ordem do dia a questão do fim da escala 6x1, faça valer mesmo a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000 no ano que vem, e prossiga com pautas favoráveis para que, inclusive com a questão da segurança pública. O projeto das facções do Senado está aperfeiçoando, e nós não podemos permitir que a PEC da segurança, que foi proposta também pelo nosso governo, mostrando a nossa preocupação com a questão da segurança pública, seja adulterada, para que a população possa ter segurança e que não se retire
a Polícia Federal das operações que tem feito. Vocês se lembram que a PEC da impunidade, PEC da blindagem, era para que protegesse os parlamentares e presidentes de partido. E a lei das facções, na primeira versão do deputado Derrite, tirava a Polícia Federal das operações. Por causa do caso Worcaro, por causa agora da prisão do presidente da Assembleia do Rio de Janeiro, enfim, tem muita gente pendurada que não quer que a Polícia Federal continue atuando, como fez com carbono oculto, como está fazendo lá com o Magro, com a refinaria de Manguinhos e assim por diante. Então, nós temos que estar vigilantes e cuidando para que Bolsonaro e a direita não volte ao governo. Viola? O Rui, quando esse projeto foi gestado, esse da redução de penas, escutaram-se reações tanto do Senado quanto do Supremo, a princípio abertos a uma discussão sobre o projeto, o seu teor. Existe essa possibilidade do projeto ele ir ao Senado, ser aprovado no Senado, e mesmo na hipótese que tu estás dizendo, após o veto, derrubado do veto, o Supremo poder derrubar, isso é uma garantia em si, diante dos sinais prévios que já se viu de alguns ministros da Suprema Corte e também de senadores da República sobre o projeto? Não, por isso nós temos que apelar numa campanha grande de esclarecimento para que a população também se manifeste. Em várias pesquisas, em vários momentos, a maioria da população já se manifestou contra perdoar os golpistas, não só para isentá-los de penas, como para reduzir a pena. Agora, inclusive, a pesquisa recente do Datafolha mostra que a maioria dos entrevistados acha que foi justa a condenação do Bolsonaro e que é justa mantê-lo preso. Isso que é o chefe da conspiração. Então, nós temos que chamar o apoio da população para que, se houver essa leniência do Senado, e quem sabe até do Supremo Tribunal, que eu não acredito, a gente não permita que isso prossiga. Nós temos tempo a nosso favor, porque nós estamos hoje no dia 10, dia 17 é o recesso. Até lá, teria que fazer todo esse percurso, e os 15 dias que o Lula tem para se manifestar, em caso de aprovação sucessiva aqui, já seriam suficientes para travar essa lei, que não é lei antes do presidente sancionar esse projeto, até o ano que vem. Então, nós temos todo esse tempo para dialogar com a população, para a imprensa também se manifestar, para que vocês mesmos também, como estão fazendo agora, ajudem a informar, como foi agora uma pessoa de grande saber jurídico, que é o Atier, se manifestando sobre a inconstitucionalidade do projeto. É possível que algum ministro do Supremo, instado por vocês, possa se manifestar. Nós vamos fazer essa disputa junto à população. Se é que aqui hoje a maioria vai acabar votando isso aí. Eu tenho dúvidas, porque nesse caso, não só as bancadas do campo progressista que se rebelam contra isso, também há setores de outros partidos, inclusive gente do Centrão, que não está disposto a participar dessa farsa, dessa ignomínia. Bom, isso vai estar carimbado para a eleição de 2026. O presidente da Câmara, o Hugo Mota, aquele que levou à frente, né, aquele projeto de blindar os parlamentares, né, que foi derrotado nas ruas, porque o povo teve que ir para as ruas. Eu estou achando que nós temos que fazer de novo a mesma coisa. Isso, nós temos exatamente. que ir para as ruas para cobrar um respeito à Constituição, né, e aos princípios da nossa democracia. O Hugo Mota acaba de soltar uma nota que assim, parece hilário, né? Eu queria que a Sara lesse para a gente e você comentasse a nota que o Hugo Mota acaba de publicar, né, na sua rede.
O presidente fala o seguinte: quando o deputado Glauber Braga ocupa a cadeira da presidência da Câmara para impedir o andamento dos trabalhos, ele não desrespeita o presidente em exercício, ele desrespeita a própria Câmara dos Deputados e o Poder Legislativo, inclusive de forma reincidente, pois ele já havia ocupado uma comissão em greve de fome por mais de uma semana. O agrupamento que se diz defensor da democracia, mas agride o funcionamento das instituições, vive da mesma lógica dos extremistas que ele tanto critica. O extremismo não tem lado, porque para o extremista só existe um lado, o dele. Temos que proteger a democracia do grito, do gesto autoritário e da intimidação travestida de ato político. Extremismos testam a democracia todos os dias. E todos os dias a democracia precisa ser defendida. Determinei também a apuração de possíveis excessos em relação à cobertura da imprensa. Tem circulado alguns vídeos, né, da polícia legislativa sendo extremamente agressiva também com os jornalistas que estavam ali fazendo a cobertura. Vamos ver. Ele fala em proteger, né, os extremistas. Ele está protegendo os extremistas. Ele está perdoando uma tentativa de golpe. Ele que tem que dar explicações à população. Nós passamos 3 anos investigando, houve um julgamento, houve a condenação, e ele está ali se colocando no lugar da justiça e determinando qual deve ser a pena. Realmente, eu não vejo agora mais sentido num Congresso que tem na presidência um homem que se arroga a ter o poder do Supremo, o Rui. Eu queria que você falasse dessa nota. Então, é evidente que ele ia. Ele até, além de tudo, ele é previsível, né? Porque estava na cara que quando o Glauber, sabendo que estão jogando ele, estão encaminhando ele para o cadafalso. Tá? Quando equipara os dois, a sentença já está dada. O Glauber não tinha ilusão com relação a isso. Ele já conhecia os precedentes. Então, ali é o direito aquele direito consagrado na carta até da igreja, que diz que você tem direito de se rebelar sobre todos os meios contra o opressor. Então, foi isso que o Glauber fez. Inclusive, a deputada Célia Chacriabá foi agredida nesse tumulto aí que a Polícia Legislativa provocou. Por que ele mandou censurar a TV Câmara? Por que mandou retirar as imagens da TV Câmara? Para que não visse o exercício do arbítrio, para que ele pudesse usar isso livremente, como vem fazendo agora, para se justificar perante a população. Bastava o gesto de marcar para o mesmo dia o julgamento de uma foragida com um companheiro que está no exercício do mandato, enquanto ele não faz isso com aquele que está conspirando contra o país nos Estados Unidos, contra o fujão que está lá vivendo num resort de luxo em Miami, para que a gente já soubesse o resultado. Então, essa nota, além de hipócrita, ela é previsível. E acho que ninguém vai dar crédito a esse tipo de manifestação. E você tem toda a razão, Florestan. Nós temos que conclamar a população a ir para as ruas e, mais uma vez, acabar com esse atentado à democracia travestido de medida de combate ao extremismo. Não tem nenhum extremismo no deputado Glauber Braga não querer ir pacificamente para o cadafalso. Tem a nossa solidariedade. E tem uma, deputado, só uma dúvida aqui. Essa questão de cortar, da interrupção do sinal, isso é uma coisa inédita? Isso já aconteceu em outro momento? Interromper o sinal da TV Câmara? Não, que eu saiba, por razões técnicas, já faltou sinal na TV Câmara. Mas hoje não foi falha técnica, não. Hoje foi de ordem de cima para baixo. E, inclusive, pediram que todos os assessores dos deputados saíssem do plenário, já que eles não podiam tirar os deputados, para que não houvesse gravação das cenas. Inclusive, a menção ao deputado cuja assessoria fez as cenas, talvez ele pretenda depois querer punir o deputado também. Tal é o comportamento agressivo e autoritário dele. Você ia falar, Miola? Eu só queria comentar, Rui,
que alguns meses atrás, quando os bolsonaristas eles não ocuparam a mesa, eles fecharam a Câmara dos Deputados por Exatamente. 48 horas. E naquela ocasião, esse valentão corajoso, presidente da Câmara, se acanhou, foi pedir água para o Arthur Lira e não tomou nenhuma providência. Aliás, a condenação, as medidas que foram adotadas, as sanções, são muito leves, no máximo suspensão de mandato. Então, aqui é uma assimetria de postura, né? E essa nota ela revela muito dessa hipocrisia. Eu tinha só uma questão para aproveitar para te comentar, para te perguntar, porque esta equivalência de deliberação da Carla Zambelli junto com o Glauber Braga, ela tem uma impropriedade legal, regimental, ou constitucional, melhor dizendo, porque no caso da Carla Zambelli, o presidente da Câmara ele deveria determinar a perda de mandato de ofício, é um ato da mesa, ele se enquadra naquelas condições que a Constituição diz que é de ofício. Então aqui tem uma impropriedade, uma inconstitucionalidade nessa medida que ele está adotando hoje. É possível, a partir disso, impugnar essa tentativa dele de colocar em votação também o Glauber Braga? Não, então, ele não pediu só socorro ao Arthur Lira, não. Pediu socorro à nossa bancada também. Nós fomos em comitiva, mesmo a contragosto, para abrir caminho para ele, porque sequer a Polícia Legislativa ele chamou. Não houve intervenção do DEPOL. Foi a negociação dele com os ocupantes, os que paralisaram os trabalhos da casa, mas não apareceu ninguém do DEPOL para tirar. Inclusive gente ocupando a cadeira dele com o pé em cima da mesa e quase passando uma rasteira quando ele foi... O Zé Trovão, né, Rui? Foi o Zé Trovão botou a perna ali para ele não subir. Exatamente. Agora, ele não só vem descumprindo a ordem judicial, no caso da Carla Zambelli, como do próprio Ramagem também. Ele inventou um artifício de que quem tira o deputado são os seus pares, quando é diferente, as pessoas são condenadas já em segunda instância, e, portanto, a Constituição determina que percam o mandato e sejam inelegíveis. Tem um outro aspecto ainda, Miola, concordando com você. Ele pode estar sendo acusado de prevaricação, porque os gabinetes desses deputados continuam funcionando, e nada contra os servidores, mas estão recebendo salário, e pelo que eu vi na imprensa, o fujão do deputado Ramagem, ele pediu ressarcimento de uma nota de gasto de combustível de R$13. O número até infeliz, né? R$13. Pelo que eu saiba, ele pegou, ele pegou 5 mil, Rui. O carro dele estava sendo abastecido sem ele estar no Brasil mais. Ele emitiu notas, né? Então, o presidente da Câmara, e quem agora cancelou as emendas apresentadas pelo Eduardo Bolsonaro e pelo Ramagem, foi o ministro do Supremo. Não foi ele que pediu para que aqueles que executam o pagamento das emendas o fizessem, que era dever dele também orientar quem paga as emendas a não pagar. Foi o Supremo Tribunal Federal que interveio. Então, até prevaricando, ele anda. Muito bem. Tereza, você tem mais alguma questão? Eu queria voltar, a gente pode voltar à questão da anistia, da dosimetria, como dizem eles, apelido. Eu vi que tem um dos dispositivos do relatório, do substitutivo aí do Paulinho, é um que reduz em 2/3 a pena para quem tenha participado dos 2 crimes, né, golpe de Estado e tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, reduz em 2/3 a pena se a pessoa não tiver exercido papel de liderança. Ora, nós festejamos tanto o fato de, pela primeira vez na história, militares, né, que sempre cultivaram aí essa ideologia da tutela que eles têm sobre a nação, e isso, né, para justificar tantos golpes que vimos ao longo
da história republicana. E agora, assim, nós achamos que, olha, vencemos um tabu, né? A gente já pune militar golpista. Como há muitos militares ainda com o processo não concluído, e mesmo aqueles que são do núcleo principal, né, que já transitou em julgado, nem todos ali são acusados de papel de liderança. Então, eu estou achando, queria que você me confirmasse, que muitos militares, seja do núcleo, alguns do núcleo núcleo principal ou dos outros núcleos, vão ter suas penas reduzidas em 2/3. E isso é um retrocesso, como dizer, é a perda do que nós julgávamos ter sido uma conquista da democracia. Queria que você comentasse isso lá. Não, isso que você está falando é verdade, e é, mais uma vez, aquele paradoxo que eu estava apontando. No relatório de Derrite, ele queria, por exemplo, que não houvesse progressão da pena, que não houvesse saidinha, não houvesse prisão domiciliar mais, ou seja, toda uma concepção punitivista, a tal ponto que alguns deles foram visitar o Nayib Bukele, lá em El Salvador. Lembro que é aquele que já encarcerou mais de 2% da população, sem direito a advogado, sem culpa formada, sem nada. E é um modelo hoje de política de segurança. E tem um outro passo agora que nós não avançamos aqui, Tereza, que é o seguinte: depois de condenados em última instância, esses militares terão que passar pelo crivo do Superior Tribunal Militar. O delator, o Mauro Cid, por exemplo, foi condenado até 2 anos, porque com acima de 2 anos ele não perde a patente e não tem que passar pelo Superior Tribunal Militar para ser considerado indigno da farda. O que vai acontecer com esses 5 principais, por exemplo? Um deles, inclusive, que descobriu que está com, como é que chama isso? Com Alzheimer, né? Apesar de ter coordenado os serviços de inteligência do governo Bolsonaro, talvez por isso. Então, será que o Superior Tribunal Militar, que tem uma maioria de militares, que recentemente quis evitar a presidenta por rodízio, ela teve que ir a voto, ganhou por um voto dela própria. E quando ela pediu perdão à população brasileira, em nome do Superior Tribunal Militar, pelos excessos, pelos crimes, pelas torturas, ela foi admoestada por um dos integrantes do Superior Tribunal Militar, dizendo que ela precisava conhecer melhor a história. Então, qual será o resultado desse julgamento no Superior Tribunal Militar? Será que eles vão perder as patentes? Será que vão ser considerados indignos de usar a farda? Rui, nesse momento a sessão está correndo. Eu queria que a Sara colocasse no ar o Lindbergh falando. Ele está revoltado. Você pode colocar, Sara? E eu preciso acabar para eu descer lá para participar também. A gente pode liberar. Está liberado. Tá, gente, até mais. Obrigado, então. Rui. Um abraço. Obrigado. Até mais. Tchau. Obrigado. Obrigada, gente. Tchau, tchau.